Olá, amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, ele nos dá uma explicação muito clara e nos mostra a diferença entre o homem espiritual e o homem carnal. O homem carnal, ele não entende as coisas espirituais. Por isso que você vê muitas pessoas falando mal dos evangélicos, muitas pessoas criticando a fé das outras. A palavra de Deus diz também que aquele que tem fé para comer carne não pode criticar aquele que tem fé para comer legumes. Espiritualmente falando, a pessoa que tem fé para comer carne é uma pessoa forte. E a pessoa que tem fé para comer legumes é uma pessoa fraca, espiritualmente falando, biblicamente falando. Então, muitas pessoas, elas têm inveja da fé de outras pessoas. Porque algumas pessoas têm fé de pegar uma toalhinha, por exemplo, ir lá e tocar em algum lugar e ela começar a prosperar, a pessoa começar a ser curada, a pessoa começar a ser abençoada. Muitas pessoas veem testemunhos desse tipo e tem inveja. Aí você me pergunta, tem inveja por quê? Porque elas não têm a mesma fé que aquelas pessoas teve. E por aquelas pessoas que usaram a fé ter sido abençoadas, muitas pessoas elas acham às vezes que é mentira, ou às vezes porque não tem a mesma fé, ela tenta ali reverter a situação, falando que é mentira, falando que pagaram para contar um milagre, para contar um testemunho. Saiba você, minha amiga, saiba você, meu amigo, que assim como está escrito na palavra de Deus, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então Jesus, ele deixou isso para nós evangélicos. Jesus deixou isso para nós, pessoas que servimos a Ele de todo o coração. Então a senhora, o senhor que nos assiste nesse momento através da internet, você vê, nós acabamos de chegar do monte, estou até suado, nós acabamos de chegar do monte, nós aqui que damos a vida pelo povo, nós jejuamos, oramos, acordamos de madrugada, fazemos o sacrifício para que o povo venha a ser abençoado. E infelizmente muitas pessoas, principalmente pessoas às vezes que fazem televisão, entram na televisão e fala mal, critica a nossa fé. Essas pessoas são as que são pessoas fracas, espiritualmente falando, e que precisam ser libertas. E se Jesus voltar hoje, se elas não forem libertas, elas vão para o inferno, infelizmente. Desculpa a expressão da palavra, mas é verdade. A gente fica até triste, porque nós nos esforçamos para as pessoas serem abençoadas e nós, infelizmente, encontramos pessoas para zombarem da nossa fé. Mas mesmo as pessoas zombando, mesmo aqueles que não creem, aqueles que não têm a mesma fé que nós temos, não é por isso que nós vamos parar. Nós vamos continuar. A Igreja Mundial do Poder de Deus tem crescido por causa disso. Nós nos espelhamos no nosso líder, o apóstolo Valdemiro Santiago, e temos sido abençoados em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado a todas as pessoas que pararam o que estavam fazendo para assistir esse vídeo. Então tenha isso na sua mente. Os homens espirituais, as pessoas espirituais, elas olham para o lado espiritual e conseguem discernir. Agora aquelas pessoas que são carnais, elas não conseguem discernir o que é espiritual. A senhora e o senhor, se você é espiritual, então quando você vê um milagre, você vai ver que Deus fez aquele milagre. Você vai ver que Deus abençoou a vida daquela pessoa. Agora as pessoas que são carnais, elas não olham para o lado espiritual porque eles são loucuras. Então, tenha fé em Deus. Essa fé que você tem, por mais pequena que seja, por maior que seja, continue com essa fé. E Deus, ele vai abençoar a sua vida. O próprio Jesus disse, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, diria a uma montanha, erga-te e lança-te no mar. Então, tenha essa fé, permaneça na fé, permaneça servindo a Deus, e você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Fique na paz.